Durante a minha adolescência, juventude e até mesmo início da fase adulta, eu era uma pessoa não muito comprometida com as tarefas que fariam com que eu ia me desenvolver mais. Eu poderia dizer que eu era um pouco preguiçoso para fazer muitas coisas. Eu não era sedentário porque eu sempre fui inserido em atividade física e esportes incentivados pela família. Tanto é que eu pratiquei durante muitos anos futsal a nível de competição. Entrei para musculação com 15 anos e continuei fazendo. E na época que entrei para o quartel, eu continuei praticando atividade física. Eu fui o melhor aptidão física do meu ano e, por consequência disso, eu continuei praticando e até mesmo cheguei a competir também atletismo pelo quartel, 100, 200 e 400 metros em revezamento. Então isso fazia com que eu não fosse uma pessoa sedentária, mas eu tinha muita resistência por fazer outras coisas no meu dia a dia. Eu gostava de ter uma vida um pouco mais tranquila e eu posso atribuir isso a uma falta de amadurecimento. Eu era uma pessoa bem imatura. E o tempo foi passando, obviamente, eu fui entendendo um pouco que a vida precisava ser diferente porque eu tinha um objetivo. É meio que paradoxal, né? Eu não gostava de fazer muita coisa, mas eu tinha um objetivo, eu tinha desejos para minha vida. Eu tinha vontade de conquistar determinadas coisas. Então, o que acontece? Eu comecei a entender que alguma coisa precisava ser feita. E a partir de um determinado momento, se eu não me engano, foi na época de 2003, alguma coisa assim, algumas mudanças foram acontecendo na minha vida. Eu fui mudando um pouco os ambientes que eu frequentava. Então eu conheci novas pessoas e através dessas novas pessoas, por isso que eu sempre falo para vocês que é extremamente importante vocês estarem inseridos no ambiente certo, eu comecei a perceber o seguinte: as pessoas agiam diferente de mim. Elas se dedicavam mais ao trabalho, elas acordavam mais cedo, elas tinham perspectivas diferentes da vida. Eu falei, cara, eu tenho um objetivo. Então, para eu alcançar o objetivo que eu quero, eu preciso fazer parecido com essas pessoas. E, inicialmente, eu tinha um pouco de resistência sobre o que essas pessoas falavam, né? Mas não resistência de falar para elas, resistência na cabeça mesmo. Será que precisa disso tudo? Não tem uma maneira mais fácil de conseguir as coisas? E aí eu fui percebendo que não era tão fácil quanto eu gostaria. Que sim, precisaria de mais esforço, mais dedicação, disciplina e ficar o tempo inteiro atento às demandas da vida, estar se atualizando. Foi onde, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a estudar mais e depois que eu concluí a graduação, eu continuei estudando, procurando me especializar mais. Para quê? Para conseguir manter essa rotina, essa prática de que todos os dias você precisa fazer o seu esforço diário para que você consiga alcançar o resultado que você quer. Então, se eu posso dizer ou dar um conselho para vocês hoje, eu diria o seguinte: nada substitui o esforço. Nada substitui o esforço. Hoje sim, você precisa passar por uma experiência em que você tem que se esforçar diariamente dentro da área que você está buscando. Se você quer melhorar o seu físico, reduzir mais gordura corporal, você precisa se esforçar diariamente para bater a cota de água, para você fazer o seu treino, para você manter a sua alimentação dentro das calorias que você precisa ingerir. Você tem que regular o seu sono, tem que sim ter uma rotina ativa e constante sobre aquele resultado que você quer. Se é algo diferente, se você quer alcançar níveis melhores,
na sua vida pessoal, profissional, você precisa ter um esforço diário. Então, todas as vezes quando você ouve aquela informação de que não precisa se esforçar tanto para fazer isso, duvide um pouco desse tipo de informação. Porque não é bem assim que as coisas funcionam. Ao longo desse tempo, eu venho percebendo cada vez mais o quanto o esforço é importante e necessário. O esforço traz para você a experiência de você estar fazendo aquele algo, de você estar aprendendo mais com os seus erros, de você estar entendendo que precisa de um ajuste, tudo tem um detalhe. E eu costumo dizer muito isso para os meus alunos da consultoria online e até mesmo os alunos presenciais. Se esforcem, porque através do esforço você vai conseguir ver o resultado. E quando a gente fala de resultado, a gente tem uma outra visão do que? Quando você tem um resultado, você vê o resultado. E todas as vezes as pessoas me questionam sobre motivação. Eu quero ter mais motivação. A motivação que você quer, que você está buscando, esse desejo de todos os dias você levantar com vontade de fazer alguma coisa, que isso é uma euforia, não é a motivação, vai vir através do resultado que você está obtendo. E como que você consegue alcançar o resultado que vai fazer com que todos os dias você queira repetir aquela rotina diária, que você queira se esforçar diariamente? É você começar, continuar e melhorar. Esse é o processo que você precisa desenvolver diariamente. E começar, continuar e melhorar, ela vem de um esforço diário. Ela vem de uma repetição diária do que fazer. Então, abandonem, da mesma forma que eu abandonei, aquele pensamento de que poderia ser muito fácil, que deveria ser muito fácil, que tem um caminho bem simples e fácil para você alcançar o resultado que você quer, porque não tem. Eu cheguei à conclusão de que não tem um caminho fácil para você alcançar o resultado que você quer. É possível você conseguir simplificar? É, porque eu vejo muitas pessoas complicando uma situação simples, como eu complicava também. Agora, fazer com que seja fácil, não tem como. Fazer com que não tenha esforço, não tem como. Então o vídeo de hoje foi exclusivamente para mostrar para você que você precisa se esforçar diariamente. Que você vai ter que, sim, abrir mão de algumas coisas para alcançar outras. Que você, sim, vai ter que sentar o bumbum na cadeira para estudar para você conseguir um algo. Sim, você vai ter que dizer não para algumas situações para você conseguir alcançar o resultado que você quer. E tudo isso nada mais é do que um esforço diário. Então, se você está disposto a realmente ter resultado, segue esse conselho que eu te dei. Se esforce diariamente, faça a sua parte, porque logo ali na frente o resultado vai chegar. E se você gostou desse vídeo, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa as notificações, para que todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, o YouTube encaminhe diretamente para você. E coloca para mim também nos comentários qual a dificuldade que vem aparecendo hoje no seu dia a dia que você não está conseguindo resolver, que possivelmente eu vou conseguir te ajudar aqui, te dar uma orientação. E coloca também nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdo e eu ajudando você com o conteúdo que você precisa para melhorar a cada dia. Então eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.